Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilhe e envie esse vídeo para mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chegue a maior número de corações, amém? Desde já eu também te peço, ativa as notificações, para quando vir uma mensagem nova, você não perca uma mensagem que pode mudar o teu destino da tua família, amém? Vamos para a mensagem de hoje, que está em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, que diz assim: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com eles. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar dizendo: Pai, se quiseres, afaste de mim este cálice. Cálice de sofrimento, porém que não seja feito que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levante-se, orem para que não sejam tentados. Olha que interessante, se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje era: as suas decisões definem o seu futuro. Porque olha que interessante, Jesus sabia que o propósito dele era vir morrer na cruz do Calvário, morrer pela humanidade. Mas quando estava se aproximando o tempo dele chegar e ser entregue aos fariseus, depois aos romanos, ser crucificado, ele foi tomado por uma forte angústia, ficou angustiado. E por um momento ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele mais ou menos assim: Pai, se for possível, que eu não vá para a cruz. Mas olha que interessante, Jesus orou, depois de novo, colocou suas emoções no lugar e fez isso, tomou a decisão certa, que mudou a história da humanidade. Se não fosse por conta da decisão de Jesus de se entregar na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui, estávamos condenados ao fogo eterno, nós estaríamos condenados à morte eterna. Quero te falar uma coisa: as minhas e as suas decisões definem o nosso futuro. Tudo isso que nós estamos vendo hoje foi consequência de decisões que nós tomamos lá atrás. Então tenha sabedoria para tomar suas decisões. Evite tomar decisões no momento de opressão, no momento de dificuldade, no momento de pressão emocional. Toda decisão que você for tomar, ore antes. Jesus deixou aqui de exemplo. Ele orou antes. Porque quando você ora e pergunta para Deus, Deus te dá a direção certa. Ele fala se é sim ou não. E baseado no sim ou não de Deus, você toma a decisão que você quer. Esse ano mesmo eu estava para tomar uma decisão muito importante, que ia mudar o meu futuro, o meu e da minha família. E eu orei a Deus, perguntei para Ele o que eu deveria fazer. E pela misericórdia de Deus, Deus falou comigo, me deu as instruções certinhas do que eu deveria fazer. Faz assim, faz desse jeito. E eu fui e fiz a escolha certa, e para a glória de Deus, beneficiou não somente a mim, como os meus familiares. Uma decisão errada que você toma, você coloca não só em risco o teu futuro, mas o teu futuro e da tua família também. Então não seja egoísta de tomar decisão pensando somente em você, porque se é bom ou ruim, vai acarretar não só em você, mas todos aqueles que estão do seu redor. Então seja sábio. Então toda decisão que você for tomar, principalmente de futuro, ore a Deus perguntando a Ele primeiro. Jesus, sendo Deus, sabia o que Ele tinha que fazer, mas no momento de angústia ele teve que orar a Deus e perguntando. A mesma coisa Davi. Davi, tudo que ele fazia, ele orava a Deus e perguntava antes de tomar qualquer decisão. Então seja sábio nas suas escolhas, seja sábio nas suas decisões, porque as suas decisões basicamente vão definir o futuro seu e da sua família. Então não seja imprudente. Então tudo que você for fazer, ore a Deus e pergunte primeiro para Ele se é da vontade dEle, porque Deus não vai te deixar sem resposta. E Ele vai falar de um jeito que você vinha entender que é Deus falando com você. Então não se preocupe, tenha sabedoria e ore antes a Deus. Não tome nenhuma decisão no momento de extrema emoção, porque nossas emoções são passageiras, mas nossas decisões são permanentes e podem muito claramente interferir em nosso futuro, amém? Então se essa mensagem fez sentido para você,
envia nos seus grupos de WhatsApp, envia para aquela pessoa que está em dúvida em qual decisão tomar e não sabe como fazer, amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.